Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, começando agora a nossa terceira e última hora. Hoje é terça-feira, dia 6/6/2023, para quem gosta de números, né? E você pode participar pelo nosso WhatsApp. Vai mais número aí, 61 999 75 81 40. Participe. Agora 10 horas e 5 minutos. Revista Justiça. Debate. Eu estou falando de números porque agora o debate é sobre economia e independência feminina. Como começar, o que fazer, como poupar e fugir de armadilhas. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios, nesta entrevista que você pode acompanhar também pelo YouTube da Rádio Justiça, com imagens aqui do estúdio, a consultora de negócios, planejamento financeiro, estratégico e gerente de finanças, Catarina Sacerdote. Catarina, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, obrigada, bom dia, ouvintes. Também está conosco a consultora financeira, economista comportamental, especialista em comportamentos econômicos, Lai Santiago. Bom dia, Lai. Bom dia, Sérgio, bom dia, pessoal, um prazer estar aqui de novo. Também economista especialista em investimento e risco, Loren Daniele Nascimento. Bom dia, Loren. Bom dia, Sérgio, bom dia, meninas, bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá então falar sobre esse tema tão importante. Estamos falando sempre sobre a proteção, igualdade, os direitos das mulheres. E como vocês definem essa independência financeira para as mulheres e por que é importante buscá-la? Começo com você, Catarina. Eu costumo dizer que é um propósito, né? Eu falo aqui uma vez por mês, aí eu fico com essa sensação de que todo mundo já sabe que todos os meses eu venho falar da importância da gente fazer um planejamento pensando sempre num prazo mais longo. E aí, quando a gente vai falar de dados, porque as nossas opiniões costumam ser muito baseadas naquilo que a gente estuda, né? Naquilo que a gente vê estatisticamente. Eu gosto muito de uma influencer que um dia eu a ouvi dizer assim, não, eu não falo de finanças só para mulheres porque é sexista, né? E aí a gente vai trazer alguns dados para a gente avaliar se isso é sexista ou não, né? Então, as mulheres ganham, em média, 17% menos do que os homens. Os salários são 17% menor do que os homens. As mulheres vivem em torno de 8 anos mais. Então, olha como essa conta não bate, né? Eu ganho menos a minha vida toda, então eu poupo em cima de menos para viver mais, né? Então, se esse cálculo vai se basear em viver mais, quer dizer que, então, em algum momento, ela vai ganhar menos do que o menos que ela já ganha, né? Então, a importância, o propósito, por que a gente fala disso, é porque a gente precisa fazer as vozes ecoarem mesmo da importância do planejamento e de um planejamento diferente mesmo, né? De um planejamento que começa desde a estrutura empresarial, desde a estrutura dentro das oportunidades de trabalho para as mulheres, em que pese que elas tenham as mesmas oportunidades, para que esse planejamento seja duradouro, tenha um lugar, uma âncora lá na frente, né? Um espaço para estar lá na frente. Então, a importância para mim está muito relacionada a isso. Eu venho de uma família a gestão foi feita por mulheres, né? E a gente vê o quanto mulheres são boas na hora de fazer essa gestão, mas se a gente faz gestão de menos, lá na frente a gente vai acumular menos, né? Então, a importância está muito relacionada a isso, ao tamanho do impacto que isso tem no futuro. E no futuro que a gente fala nosso, né, a gente enxerga o nosso futuro, mas para centenas de mulheres é hoje, a gente está falando de hoje, a gente não está falando de um negócio que um dia vai acontecer, né? Então, quando a gente fala de salários menores, de aposentadorias menores, a gente está falando de um hoje, de uma realidade que já existe no país. E para você, Lai? Eu acredito que quando a gente fala de dinheiro para mulheres, a gente precisa ter esse olhar crítico que a Catarina trouxe aqui, de entender que essa é uma questão que vai além de atitudes individuais. De que as mulheres precisam conhecer termos econômicos. Claro, a gente precisa ter letramento financeiro, a gente precisa cada vez mais entender como tomar as nossas decisões.
Mas é importante ter a consciência de que boa parte desses problemas que a gente enfrenta hoje com o dinheiro seriam solucionados por uma via estrutural e uma via, inclusive, política, né? A gente vê essa falta de representatividade em vários âmbitos, que nem a gente estava conversando, Sérgio, antes de começar a entrevista, né? Que quando a gente olha os números de quantas pessoas estão na Bolsa de Valores, quantas pessoas estão investindo no Tesouro Direto, nós somos a minoria, apesar de estarmos avançando, apesar de termos conquistado muitas coisas ao longo do tempo. Da mesma forma, a gente vê que existe um problema, uma disparidade na política. A gente vê que existe uma disparidade em cargos de liderança. E quando a gente está falando desse termo, né, independência financeira, acho que é legal a gente explicar para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, o que é independência financeira. Porque a independência financeira é mais do que você ter o seu dinheiro ali no presente, pagar suas contas, viver uma boa qualidade de vida, aquela história toda. Independência financeira é um conceito que representa a sua aposentadoria. É você, lá na frente, não depender da sua força de trabalho para gerar a sua renda. Você poder descansar tranquilo, feliz e sossegado. Eu costumo dizer assim, é fazer o que eu quiser, Exatamente. Né? Para além de trabalhar. Exatamente. Se eu quiser trabalhar, eu trabalho, mas eu não preciso necessariamente trabalhar para gerar a minha renda. E quando a gente tem esses dados que Cátia trouxe aqui agora, né, de que as mulheres recebem menos dinheiro e vivem mais, o cálculo da independência financeira, ele leva em consideração quanto tempo você tem até você se aposentar. Então, quanto mais tempo você tem até se aposentar, normalmente você precisa guardar menos. Só que, nesse caso, a gente está falando de uma expectativa de vida maior. Então, se a gente vai precisar de mais tempo ali de aposentadoria pós-independência financeira, né? Se a gente precisa de mais tempo lá na frente, a gente precisa de mais dinheiro. Se a gente precisa de mais dinheiro, a gente deveria até ganhar mais. Mas não é assim que acontece. A gente tem que equilibrar os pratinhos recebendo menos, né? E um outro ponto que é importante a gente ressaltar é que as mulheres, para além de estarem sobrecarregadas financeiramente, elas estão sobrecarregadas em vários outros aspectos da vida que acabam trazendo desdobramentos para o comportamento delas, né? Então, para o processo decisório delas. A gente tem estudos que mostram, inclusive estudos no Brasil atualizados, que mostram que uma mulher que tem um trabalho remunerado fora de casa trabalha 10 horas a mais com atividades domésticas, com o cuidado dos filhos, da família, aquela coisa toda, do que um homem que está desocupado. É de ficar um pouco indignado. Ele não sai para trabalhar, né? Não, ele nem trabalha. Ele está desempregado. Ele está desempregado, ele está em casa. E quando a gente pega a quantidade de horas de dedicação ali... Então, essa mulher está sobrecarregada. Ela vai, trabalha fora, chega em casa, muitas vezes tem que seguir ali na tripla jornada, né? Cuidar de várias outras coisas. A gente chama da questão do peso emocional, né? E o tanto que isso impacta nas decisões, não, sem contar que não sobra até tempo. De produção econômica mesmo, né? Isso, não sobra tempo para você produzir financeiramente, e muito né? menos e nem para pensar. Exato, como é que eu vou estudar de finanças se você não tem tempo para isso? Você não consegue nem vislumbrar um futuro minimamente melhor, porque você não tem tempo para isso, né? E deixa eu acrescentar um ponto importante também dessa independência feminina, que nós vemos hoje muitos casos de violência contra a mulher. E essa independência feminina, então, é mais importante ainda ela ter essa independência financeira, Lauren? Sim, eu acho que a Catarina lá, elas colocaram muito, assim, elas colocam na fala delas, né, conceitos muito sofisticados, né, inclusive de pensamento atuarial mesmo, né. Essa conta que a Catarina traz, que a Lai comenta também, isso é um cálculo atuarial que a gente faz. Então, tem uma ciência, é uma faculdade de ciências atuariais que ela estuda, basicamente, essas contas, né? Existe esse tipo de projeção de forma profissional, né? Então, assim, e o que a Catarina traz esse dado sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, isso foi o objeto da minha conclusão de curso, quando eu me formei lá atrás, né? Na Faculdade de Economia, porque já era algo que me incomodava, né? Entender por que a sociedade ela se organizou de uma forma onde as mulheres não são tão bem remuneradas quanto os homens, ainda que elas tenham mais tempo de estudo, tá? Uhum. Porque as mulheres, elas têm, em média, 3 anos a mais de estudo. Isso lá em 2008, quando eu peguei os dados da PNAD, né? Tô denunciando a idade, mas tudo bem. Quando eu peguei os dados da PNAD para fazer a minha mono. Então, e ainda para piorar a situação, a última PNAD que teve, trouxe outro dado que piora ainda essa percepção da situação financeira feminina, Sérgio, que é a questão de que hoje, no Brasil, 54% das famílias, né, dos domicílios, são chefiadas por mulheres.
Então, assim, trazendo até para o âmbito dessa questão, né, que a gente está juntando um pouco aqui nas falas da parte econômica, a parte emocional, né, a parte, vamos dizer assim, do pensar mesmo, do como a mulher se sente, né, a mulher moderna, como ela está se sentindo em relação a isso, é a questão também de que várias correntes aí, né, a sociedade ela é muito dinâmica, mas o que a gente ouve também teve até um caso, enfim... que fala sobre as mulheres são interesseiras e tal. Não, amigo, não somos interesseiras, sabe? A gente tá levando o país nas costas, literalmente. Isso eu costumo falar, assim, que eu não gosto Explica direitinho esse negócio, essa expressão, levar o país nas costas. Não, porque isso, basicamente, 54% hoje dos domicílios, ou seja, mais do que a metade, já é chefiada por mulher. Então, assim, a gente tem mais da metade das famílias brasileiras... E ser chefiado por mulher quer dizer que é o salário dessa mulher quem sustenta o aluguel ou a parcela da casa. As outras pessoas que moram que não são economicamente ativas. Então, se tem um filho, um sobrinho, que a gente pensa muito na família funcional, né? Que é o pai, a mãe e os filhos. E o Brasil não é composto por essa família funcional. Às vezes tem sobrinho, tem irmão, tem vô, tem vó, tudo morando no mesmo... ali no que a gente chama de mesmo domicílio, né? Então, o que a gente tem hoje é isso. Mais da metade dos domicílios brasileiros estão sendo sustentados por mulher. E ainda as mulheres com a sobrecarga que a Lai coloca, que são, em média, aí 10 horas, gente, de trabalho a mais, porque... ou seja, as mulheres, elas estamos, né, sobrecarregadas. Exato. Aí, e esse trabalho não é remunerado, né? Esse trabalho é invisível. Essas 10 horas aí, ele não é mensurado, não é contabilizado, exatamente. Se essa família fosse despender de um recurso ali financeiro para ter uma pessoa realizando essas tarefas, quanto será que esse impacto, né? Qual seria esse impacto na família? E nesse ponto eu conecto com duas falas da Lai, que é assim, o quanto esse problema ele é estrutural e ele envolve muitas camadas de estrutura, né? Muitas lajes dessa estrutura, para fazer uma analogia. Muitas e o quanto ela vai reverberar em outros aspectos, assim. Então, por exemplo, hoje a gente acompanha alguns casos de divórcio, alguns casos de separação, onde a gente vê a maioria dos juízes não conseguindo mensurar o valor desse trabalho doméstico, né? Então, essas falas de julgamento sobre o interesse ou não em determinados relacionamentos, eles são tão estruturados que o judiciário, que poderia determinar um equilíbrio nessa relação, ele não consegue mensurar o valor de um trabalho doméstico, um valor de um trabalho na criação de um filho. Laje, né? Exatamente. Acaba porque a sociedade ela é retroalimentada, né? Então, infelizmente, em algum momento é isso. A gente vem com uma picaretazinha ali tentando fazer um furinho nessa laje e mostrando, olha... Né? As mulheres, elas não têm esse tempo livre que os homens têm para ficar pensando nas próprias questões. Nem para ser interesseira, quase. Basicamente. A gente está preocupado com muito mais. Então... Catarina, eu vou pegar um gancho no que você disse sobre essa questão das mulheres, até vocês já citaram, que são as chefes de família. Acredito que muitas ficam frustradas, porque trabalham, carregam a família nas costas, mas não poupam, não guardam, não pensam no futuro. Não consegue, né? Como diz a conseguir, Laiana. então? Como podemos definir assim os primeiros passos para esta independência financeira da mulher, já que tem toda essa demanda, paga a escola do filho e não sobra nada? Vamos Sérgio, vamos acender a luz, vai. Não, e outra coisa, assim, vamos fazer um disclaimer, né? Isso. Que eu falo que esse tipo de fala, ela é quase uma pegadinha, né? Porque eu posso começar a falar aqui do planejamento financeiro, qual que é a melhor maneira de fazer, se vai fazer por planilha, por aplicativo, por isso, por aquilo outro. Mas a gente não pode esquecer que tem uma camada imensa dessa população sobrevivendo, né? Quando a gente vai falar de, eu vou pagar a escola do meu filho ou eu vou poupar para minha aposentadoria, isso não é uma escolha saudável, né? Isso não deveria ser uma escolha para nenhuma pessoa, né? Eu vou comer essa semana, eu vou poupar dinheiro para minha aposentadoria. Por isso que algumas falas, elas podem ser problemáticas, né? Então, a gente pode citar e fazer um recorte social, onde a gente está falando para um público, talvez, de Brasília, plano piloto, onde a melhor solução que a gente pode dar é que a mulher procure um profissional que vai fazer esse planejamento, justamente esse cálculo de... Bom, dado uma expectativa de vida, né? Dado até quantos anos aproximadamente a mulher vive. Hoje a expectativa de vida da mulher está em 76 anos.
Então, a gente vai fazer um cálculo pensando, bom, se ela vai ter 76 anos daqui 40 anos, né, daqui 30 anos, daqui 50 anos, então já não vai ser mais 76 anos, né? Então, a gente faz um cálculo e aí o ideal era que as famílias pudessem se organizar para que esse recurso fosse um dos primeiros a saírem, né? Esse compromisso, assim como a gente tem o compromisso, eu pago a escola eu sou tão psicótica para pagar a escola do meu filho que a gente paga anual, né? A gente não faz nada na nossa casa, a gente não vai não vai no parque no domingo, enquanto a gente não tem lá a nossa caixinha da escola do filho, e quando ela tá cheia, quando a gente reservou a caixinha do ano todo, é que a gente começa a pensar em pequenos planejamentos da nossa vida, né? Então, eu trago esse exemplo pessoal, sabendo que ele não é o melhor exemplo, mas fato é que a gente tem uma série de estudos onde, quando a pessoa opta por uma previdência privada, um plano de previdência, um tesouro, como aquele que a gente conversou uma vez, o Renda Mais, que são produtos que você pode retirar da sua conta num determinado dia, de preferência bem no comecinho do mês financeiro, né? Então, quem recebe no dia 5, planeja lá para o dia 5, para o dia 6. Então, esse cálculo ele é feito no começo e aí dá aquela sensação assim de que a gente adequa o restante do nosso padrão de vida com esse valor que é o valor real, né? Que é o valor que de fato vai dar para destinar para o padrão de vida. Então, a gente até já começou a falar de alguns tipos de produtos que eles podem ser investidos, mas acho que a maior dica, assim, é ter essa sensação de que esse dinheiro não faz parte do nosso planejamento, né? Ele é para o futuro, né? Isso. Ele é para você do futuro. É o que os influencers amam falar assim, você está se pagando primeiro. E uma questão também que eu acho que na fala da Catarina isso também ressalta muito, é primeiro de tudo, eu acho que antecipando tudo isso que a Catarina coloca, é você conseguir olhar a tua vida de cima, sabe? É você sair mais ou menos desse turbilhão da rotina, né? Dessas 10 horas a mais aí que a Lai trouxe, né? Pra você conseguir olhar a tua vida de cima e falar assim, eu tenho isso agora. O que eu vou fazer pra frente? Então, é como se fosse realmente você sair mesmo do que você tá ali, da rotina que você tá, e se sacar, né? Porque um olhar de consultor sobre a própria vida, isso, né? É um olhar até de terapeuta, vamos dizer, né? Um olhar até de terapia, um olhar de consultor sobre a própria vida. E isso daí assim, na minha humilde opinião, né? Claro que elas têm muito mais expertise na questão comportamental, mas eu acredito que é o que faz realmente diferença. E algumas pessoas conseguem isso com mais naturalidade, que essa visão de olhar a vida de cima e conseguir planejar. A Catarina, ela sempre me surpreende com a questão estratégica dela. É uma pessoa, assim... se eu for começar a elogiar aqui, o prazo vai... Por favor, vamos resumir. Isso, vamos nos ater. Mas a capacidade dela de olhar as situações de cima, e não apenas a questão, né, desse planejamento estratégico, isso é uma habilidade, né, que a Kátia, para mim, ela é o expoente disso, mas tem também um exercício, né? Eu não era nada boa nisso. Aí vem a vida e traz questões e traz muitas coisas que a gente começa a olhar, de fato, a vida de cima. Tá, eu tenho isso aqui, minha força de trabalho, eu quero que dure até mais ou menos isso aqui. Como que eu faço para chegar lá, né, no final, que é o cálculo atuarial? Vamos lá, Lai, conte para o nosso ouvinte também. Quais os primeiros passos, então, para que as mulheres deem o seu caminho, comece o seu caminho para uma independência financeira nesse turbilhão todo, aquela mãe de família, aquela chefe de família que faz tudo? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de encontrar soluções preguiçosas para os problemas financeiros. Preguiçosa. Porque as soluções preguiçosas são as mais inteligentes possíveis, porque são aquelas que vão gastar menos energia, menos recursos. Como uma boa baiana. Daquela pessoa. Exatamente. Baiano sabe viver, sabe que tem que aproveitar a vida. Então, a gente precisa encontrar uma solução, pelo menos num primeiro momento, que se adapte à realidade que está posta e que seja o mais simples, o mais intuitivo, o mais prático possível, né? O recurso que Kátia trouxe aqui, da previdência privada, do tesouro, são excelentes alternativas porque a gente consegue utilizar o débito automático a nosso favor. Quantas vezes a gente não estava pagando uma coisa ali na fatura do cartão, assinatura de anos, que nunca estava usando e não percebeu que aquilo estava sendo cobrado simplesmente porque a vida vai passando, a correria do dia a dia não deixa a gente
abrir um espaço ali na rotina para olhar o que é que está acontecendo no nosso extrato, da nossa fatura, e a gente nem percebe. A gente precisa trazer isso também quando a gente olha para o lado da poupança, não poupança, o produto poupança, né, caderneta de poupança, mas para o hábito de poupar. Então, quando eu simplifico o ato de poupar, eu tenho mais chances disso dar certo, beleza? A economia comportamental tem um termo chique para isso, que se chama viés da inércia ou viés do status quo. Isso mostra a nossa tendência a deixar as coisas como elas estão, a ter uma certa dificuldade de lidar com mudanças. Se você nunca teve um planejamento financeiro bem estruturado, se você é uma pessoa que tem dificuldade com planilha, se você é uma pessoa que não entende do mercado financeiro, a melhor solução, no primeiro momento, o primeiro passo que nem você perguntou, né, Sérgio? A melhor solução é buscar um caminho simples. É buscar um caminho que você não perceba que você está guardando. Até porque o nosso cérebro, assim, a gente é super inteligente, né? Todos nós somos mega inteligentes, mas o nosso cérebro é burro, bichinho. Ele não entende umas coisas. Então, ele olha, cada vez que a gente guarda dinheiro de maneira ativa, fui lá, peguei o dinheiro e botei para guardar para o futuro, ele entende como se eu estivesse dando dinheiro para um estranho. E é por isso que a gente ouve falas tão, né? Não, mas eu vou trabalhar para sempre. Não, mas se você quiser, você vai poder continuar trabalhando para frente. Mas não é melhor ter a opção de querer, né? Exato. Ou a gente ouve, mas eu nem sei se eu vou estar vivo. Ou, aí... gente, a probabilidade é que vai. Isso, eu falo, que vai. Se a gente olhar, estatística. É muito mais provável que você esteja vivo amanhã, depois, no mês que vem, no ano que vem, daqui 60 anos. E seria muito melhor estar vivo numa condição financeira muito melhor, né? Aí o cérebro acha que você está dando dinheiro para alguém. Exatamente. O que acontece? As áreas que são que se iluminam nos exames, né? São as mesmas áreas que são iluminadas no nosso cérebro quando a gente dá dinheiro para pessoa que a gente não conhece. Porque, de fato, o seu eu do futuro é uma pessoa que você não conhece muito bem, né? Você não sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente. Você tem tipo muitas de pessoa... pistas, mas... exatamente. Mas a questão é, como a gente está pensando sempre muito no presente, a gente é guiado pelo viés do presente, né? Isso faz com que guardar dinheiro para o futuro represente uma perda no presente. A gente encara, nossa, eu estou perdendo a oportunidade de curtir a minha vida. Estou perdendo a oportunidade de sair com a minha família, de comprar uma coisa, de financiar um carro bonitão, não sei o que, com banco de couro, aquela história. Pô, é uma delícia que você tenha tudo isso, mas eu sempre sou o tipo de pessoa que gosta de trazer uma reflexão. Eu acho que é saudável fazer isso, e se a gente puder consumir e aproveitar a vida durante toda a sua vida, não só durante esse período que você é economicamente ativo, está ali gerando a sua renda com a sua força de trabalho, né? Então, justamente o primeiro passo, assim, para quem nunca investiu, para quem não tem familiaridade, para quem tem dificuldade, não gosta de número, não gosta de planilha, procura uma solução simples. E aí, nessas horas, o papel do planejador financeiro, da planejadora financeira é essencial, porque a gente tem toda a expertise para encurtar esse caminho, né? Para simplificar ainda mais isso, pensar junto com você e às vezes por você, porque você está sobrecarregado, em soluções que vão ser mais eficientes para trazer o objetivo que você quer. Loren, como começar então, dar os primeiros passos? Você faz a sua poupança, entre aspas, né, que é a economia de dinheiro. Como é que você começou a entrar nessa rotina? Entrou na sua cabeça a necessidade? Como é que foi que você encontrou um caminho? Bom, eu poupo dinheiro, né? Não guardo dinheiro na poupança, especificamente Sim. O produto poupança, mas poupar, como já foi dito aqui, é um ato, né? Sim, eu comecei a guardar dinheiro, eu nunca fui de guardar, tá? E eu comecei a trabalhar muito novinha, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então, aos 12 eu já tinha o que na minha cabeça era chamada independência financeira. Não dependo da minha mãe para me dar dinheiro. E eu trabalhava com a minha mãe, no caso, né? Mas tudo bem. Então, eu comecei muito novinha e eu não guardava. E o primeiro choque que eu tomei foi quando eu perdi uma oportunidade no último ano de faculdade de fazer um curso fora, no Canadá, um curso de inglês, porque eu realmente não tinha dinheiro. E a proposta era a seguinte, eu preciso de X mil reais, porque eu comprei um curso e eu não vou poder ir, e eu quero passar pro teu nome, já tá aqui, eu já conversei com a escola, eles vão passar, mas eu preciso do dinheiro, enfim. Surgiu essa oportunidade e eu perdi, porque eu não tinha dinheiro guardado. E aquilo, assim, foi meu primeiro abalo, né? Na época eu era muito nova. E aí a vida foi seguindo e tal. E, enfim,
A segunda questão veio definitivamente mesmo quando eu já estava, né, realmente já estava iniciando ali minha carreira, que foi quando eu precisei me mudar no Rio de Janeiro, no período do maior boom imobiliário que vocês puderem imaginar. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Exatamente este período. Pronto. A Kate sabe dessa história. Então, Copa do Mundo no Rio de Janeiro, o preço do aluguel era uma coisa assim, surreal. Eu cheguei a pagar num quarto de dependência, que tem um quartinho de dependência de empregada, R$ 1.300. Num quarto, por mês. Então, assim, não é que eu tinha acesso à casa, não. Era o quarto, apenas o quarto era R$ 1.300 ao mês. Naquela época. Porque eu não vou falar quando, porque, né, Copa do Mundo. Então, assim, e naquele momento eu me vi vulnerável no sentido da habitação, né? Claramente que eu sempre tive lugar para voltar, óbvio que, né, minha família, se eu precisasse voltar para minha casa, não ia ter problema nenhum, mas eu não queria, né? Era uma coisa assim, eu estava numa carreira numa empresa multinacional, era uma carreira promissória, eu não tinha a menor intenção de voltar, né, para casa da minha família, e ali eu vi que realmente, assim, a minha situação não era nem a questão profissional em si. Era realmente um momento ali que eu precisei de um dinheiro para dar como calção ali para alugar um apartamento e eu não tinha. Aí, na época, eu liguei, né, pro que foi meu marido, liguei para ele e falei, olha, eu achei um apartamento que é perfeito pra gente, mas a gente não vai conseguir alugar. Aí ele falou, por que não? Eu falei, porque precisa de tantos R$ 1.000 de um calção. Aí ele falou, você não tem esse dinheiro, mas eu tenho. Nesse momento, eu quase desmaiei. Eu falei, gente, como assim? Porque ele era bolsista, ele recebia uma bolsa de mestrado, ele tinha uma bolsa pouca lá, acho que uns R$ 200, numa pesquisa que ele fazia para uma empresa pública. E eu falei, mas onde que você conseguiu guardar dinheiro, assim? Que jeito? Já faltava essa comunicação entre vocês e finanças. Já, a gente não tinha. Na verdade, a comunicação que tinha era ele me falando que eu gastava muito, eu dava muito ouvido para ele. Só que nesse dia eu tomei a decisão, eu falei, não, agora você vai ter que me ensinar. Você vai ter que me explicar como que você conseguiu guardar todo esse dinheiro. Porque era isso que, né, a Kate coloca dessa neurose que ela tem com relação a pagar a conta da escola do filho. Eu e ele, a gente já, assim, a gente não tinha lazeres caros. No Rio não tinha nem como, né? A gente dividia um litrão por semana. E aí foi quando eu falei, não, ali eu tomei a decisão consciente de falar, não, ele ganha muito menos do que eu. Eu trabalhava, eu era CLT, eu ganhava bem na empresa e tal. Falei, não faz o menor sentido. Falei, hoje nós vamos sentar e nós vamos conversar. E ali ele me explicou, ele falou, olha, eu faço assim, assim, assado, eu ponho tanto para gastar por semana, não gasto mais que isso. Explica melhor isso assim, assim, assado, por favor, né? As pessoas querem essa receita também. Mas eu quero fazer um gancho aqui e a Catarina colocaram. Mas eu quero fazer um gancho aqui na fala da Lauren, que assim, o quanto durante anos foram homens que nos ensinaram como guardar o nosso dinheiro, né? Exato, assim. Exato. Mas na verdade, Kate, a minha mãe, ela sempre falou para mim, só que eu não tinha disponibilidade para escutar. Mas eu digo isso porque, assim, ó, a gente vive numa sociedade, se a gente abrir aí qualquer canal de televisão agora na área de economia, hoje a gente vai ter alguns exponenciais, mas há 20 anos atrás, né, a gente acaba trazendo os nossos exemplos pessoais não como um modelo a ser seguido, não como não, se eu conseguir, você também consegue, não, longe disso. Mas até pelo repertório que a gente tem, Sim. né? Mas, sei lá, 20 e tantos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, só existia o Gustavo Cerbasi e o, sei lá quem, né? O Max Geringer, dando dicas de carreira, né? Que são homens respeitáveis, mas que trazem uma ótica, um olhar que era tão distante da minha realidade, assim, que né, eu podia ouvir um programa numa rádio e o economista fala assim, não, guarda seu dinheiro em tal lugar. E eu ficava pensando, caraca, como é que guarda dinheiro em tal lugar? Era da sua realidade. Então, mas aí, essa questão, assim, a minha experiência, ela é para além, né, da questão... porque, como eu disse, eu ganhava mais que ele. A gente nunca teve essa questão de gênero posta, né, dentro do nosso relacionamento. Aí teve essa conversa e aí? E aí, ele me explicou ali, basicamente, que, primeiro de tudo, ele tirava uma parte. Ele falou, isso aqui eu tiro. É como se eu não ganhasse. Aí é o que é a fala da Lai, que é automatizar, né? A gente gosta do status quo, embora isso também na gestão de recursos, ela pode ser uma armadilha, né? Porque aí vira viés, uma ancoragem, enfim. Mas aí seria um outro tema. E aí foi quando eu comecei, e eu despertei também para a necessidade de eu, como um ser, né? Como um adulto funcional e responsável, de eu ter formas de lidar com as questões que a gente né, pode eventualmente
lidar, e, enfim, eu passei pelo caos, né, na Terra, e ter fundos, né, para isso. A gente precisa de recursos. Então, não é um adulto funcional, ele envolve ele conseguir manter a própria vida ali funcionando, mesmo em períodos muito difíceis, né? E aí esses períodos acontecem, infelizmente. Então, o meu primeiro baque foi uma perda ali de um curso, né, na época da faculdade. O segundo baque foi quando, dentro de um planejamento ali inicial ali de família, né, a gente precisava alugar um apartamento, estava numa situação extremamente precária. Era isso ou voltar, né, de onde eu não queria fazer um movimento que ninguém queria fazer. E o dinheiro foi importante naquele momento. E não era só uma assustadora, não. Na época era um calção, não era um negócio assustador. Era como se fosse um salário e meio meu, na época que eu recebia. Então, para vocês verem que eu não tinha um salário e meio guardado do mês, né? Um salário mensal e meio. O que é um absurdo. Eu já estava na empresa fazia 1 ano. Então, eu não tinha dinheiro guardado. Eu caía na minha conta e gastava tudo. Então, esse foi o primeiro start. E a primeira coisa foi isso. Ele ele recebia a bolsa de mestrado e a outra bolsa lá da pesquisa. Ele tirava uma parte que nem contava com aquilo. Era como se não existisse na conta dele. Ele deixava guardado onde? Na poupança. Que tristeza, tá Mas vendo? Na época era na né? poupança, Era uma outra Sérgio. E eu vou realidade, falar pra né? você. Assim, e não é só questão de realidade, não. A poupança, ela garante liquidez, você consegue acessar fácil aquele recurso e você não vai perder ele, tá? Porque hoje as pessoas, elas têm não é uma ilusão, mas as pessoas, elas querem muito valorizar, mas não perder, gente, é um ganho. Não, e outra coisa, eu falo, óbvio, né? A gente está vivendo uma fase de taxa de juros de 14% ao ano. Não faz sentido, né? Deixar recurso desvalorizar, principalmente quando você está falando de uma inflação que está batendo absurda, muito sim. próximo a 6% Mas no ao ano. momento da vida que a gente estava, era claro que aquele recurso, ele ia compor algo que a gente ia sacar dali a alguns E não é meses, só isso, né? assim, é um investimento, uma forma de poupar intuitiva, tranquilo, que eu costumo falar ninguém precisa de um curso para guardar dinheiro na poupança, né? Em geral, eu sou da época que a gente tinha que ir no banco, né? Meu primeiro investimento, eu precisei sentar na mesa de um gerente, né? Ou de um outro funcionário, para falar assim, olha, preciso começar a guardar um dinheiro aqui, né? Mas, e já vi patrimônios consideráveis serem montados via poupança, né? Então, eu falo que assim, o ajuste do hábito, ele vem primeiro, depois... Isso. E outra coisa que eu falo também é que, bem ou mal, a educação financeira todo mundo teve, né? Então, eu observo muito, vou trazer o exemplo do Vitor, mas eu observo muito o exemplo não só do Vitor, mas de outras Vitor, crianças, meu filho de 8 Maravilhoso. anos, mas de outras crianças, fui dona de escola e um dia estava olhando Dona de escola também, na carreira, hein? Já, fui dona de escola, da primeira escola do Vitor. E estava olhando as crianças brincando no movimento e pensando assim, ninguém ensina uma criança a brincar, né? Ninguém ensina uma criança a brincar com uma boneca, ninguém ensina uma criança a brincar com o carrinho. É a percepção que ele tem de mundo que ele transforma na sua brincadeira e na sua relação, não só com o objeto, né? Mas ali ele está denunciando também a relação dele com o todo, né? Sim. Então, a educação financeira, ela nasce muito disso, né? Então, por isso que é muito difícil a gente dar fórmulas, inclusive, porque essa primeira educação, isso que está ali gravado como uma primeira, ele vai fazer muita diferença, né? Então, às vezes a gente tem histórias que elas começam muitíssimo parecidas, assim. Então, a gente começa uma história dizendo da pessoa que sofreu um trauma e esse trauma foi decisivo para ela nunca mais guardar dinheiro, porque só se vive uma vez, ou esse mesmo trauma ser o motivo para qual ela vai guardar dinheiro para sempre, porque ela viu a família desamparada, ou se viu desamparada, Então, esse é o primeiro momento, né? Depois a gente vai conversar sobre o que a gente tem como técnicas, o que a gente tem como dados, o que a gente tem como, probabilidade estatística. Bom, a tendência de quem vive tal situação, de quem vive de tal maneira, é ir para tal espaço. E depois a gente vai acrescentando uma outra camada, que são a camada dos produtos, os produtos ideais para cada situação. Mas e o Vitor nessa né? história? Eu ainda não entendi. É porque o Vitor, onde eu falo assim, as crianças, elas aprendem, elas não precisam ir para a escola para aprender a viver, para aprender a
reconhecer, lidar com um objeto, reconhecer figuras, reconhecer cores, reconhecer formas, contar até 100, né? Uma criança de 1, 2, 3 anos, ela não precisa ir para uma escola para isso. Mesmo assim, ela é educada. Então, a correlação que eu faço é que essa primeira educação que a gente recebe em casa, ela deixa sinais, às vezes, super profundos, né? Deixam camadas super profundas e é através desses sinais, dessas camadas super profundas que, às vezes, histórias que são iguais vão fazer as pessoas tomarem caminhos completamente diferentes, né? Por isso que a gente acaba exaltando aqui o trabalho do planejador financeiro, da planejadora financeira, porque a gente tem muito mais do que aquele olhar, né? Aquele viés, aquela única forma de resolver. Em geral, a gente vai ter muitas formas de resolver o mesmo problema, porque a gente faz uma combinação da história pessoal... Da história do país também, que eu sempre gosto de passar pano pro Brasil, que fala que o brasileiro não tem educação financeira, mas a gente tem os traumas sociais, né? A gente teve um confisco de poupança, né? A gente teve um momento, essa fala do brasileiro de, só se vive uma vez, eu tenho que gastar... Mas o Sérgio sabe disso, eu geralmente... Gente. Exatamente. Gasta ou não vai ter. Exatamente. Eu passo pano pro brasileiro porque, assim, a gente viveu, né? Assim, a gente tem uma raiz aí social, inclusive, né? Um trauma social. Então, não é tão simples assim, sabe? Não tô falando que com isso, né? A gente tem aqui... eu não guardo dinheiro porque é a história do meu país. Não. A gente tem que entender os inputs que a gente recebeu como sociedade, como as famílias se organizavam, né? Porque o que a Cátia traz é muito importante. Com relação a essa primeira educação, a percepção de uma educação financeira, ela é feita numa sociedade que foi pautada por um trauma. Sim. A gente, meus pais mesmo, eles passavam por situações onde tem que comprar uma coisa logo, porque à tarde já praticamente mudou de preço. Mas então, eu digo tudo isso porque a pessoa precisa também, quando a gente fala assim, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo está também nessa percepção de em qual momento eu estou, né? Então, eu tenho muita dificuldade de guardar dinheiro. Então, é uma estratégia que vai ser utilizada nesse momento. Eu até consigo, mas eu consigo deixar ali o débito automático do título de capitalização, da poupança. Então, a gente tem uma outra estratégia para esse tipo de momento, né? Aí, a gente só vai sofisticar investimentos quando a pessoa passou por degraus anteriores, Sim. né? Elai, dentro desse papel da consultora financeira, como que vocês fazem os estudos, analisam o que pode sobrar para esse investimento? Como é feito isso? Você acaba até encontrando resistência das mulheres que ficam ali de se abrir financeiramente para você? Sim, isso é muito normal e esperado, né? Apesar de que a gente não pode normalizar isso, a gente precisa fazer um esforço para mudar, né? Exatamente esse padrão de comportamento, que vem muito com o que a gente já conversou aqui, né? De que a maioria das nossas decisões, durante um bom tempo, historicamente, foram decisões delegadas para os homens. A figura masculina estava sempre responsável por escolher que tipo de financiamento iria ser feito, em que cidade a família vai morar, né? Que são grandes decisões que impactam o rumo, o destino de toda uma família. As decisões financeiras que eram colocadas para as mulheres eram decisões, muitas aspas aí, né? Menores, do tipo economia de mercado, domésticas, né? Exatamente, de como fazer uma administração dos recursos domésticos, assim. Então, é importante a gente entender isso, que existem barreiras e que não é um grande assombro a gente encontrar resistência. Não vai ser um problema impossível de se contornar dentro do ambiente de consultoria, encontrar uma resistência por parte da mulher. Mas eu acho que o principal ponto, assim, é que a gente precisa alinhar um pouco as expectativas com relação aos resultados que aquela pessoa vai ter ao longo desse trabalho. Em especial porque no contexto hoje de excesso de informação, e eu falo a palavra excesso porque eu acho que informação em excesso é prejudicial mesmo, assim, sabe? A gente acaba se perdendo em fake news, a gente acaba se perdendo em pessoas que estão com um discurso completamente distorcido e utilizando recursos ali a seu favor, sem pensar quem está do outro lado escutando e tudo, sem uma responsabilidade com quem está escutando. E esse excesso de informação acaba fazendo com que existam duas percepções muito dicotômicas, assim, muito
diversas, assim, do tipo, ou a pessoa acredita que ela vai pegar R$10, vai colocar no mercado financeiro, ela vai ficar milionária da noite pro dia. Ou ela acha que se ela colocar o dinheiro dela no mercado financeiro, ela vai evaporar, exatamente, e ela vai perder tudo e vai ficar na sarjeta. Vou fazer day trade, né? Parece Exatamente. Tão fácil, né? Gente, 95% das pessoas que fazem day trade tem prejuízo. Você realmente acha que você é Warren Buffett? Por favor, vamos lá, né? Não é Warren assim. Buffett nem faz day trade. Isso que eu ia dizer, Lori. Perfeita, maravilhosa. Então, ele nem day trade faz. Então, bora lá. O que acontece? A gente precisa entender que o caminho para ter tranquilidade financeira, além de tudo, ele é muito monótono. As pessoas acham que na hora de investir, vou ficar o dia inteiro na frente do computador, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas está muito mais voltado para o esforço de você guardar de maneira consistente, de você ter clareza com relação aos seus objetivos, É o sucesso na dieta, né? Exatamente. Você come bem ali o ano inteirinho para ver que você perdeu no final 2 quilinhos ali na balança. É basicamente isso. E isso é mais difícil que qualquer sofisticação. Sim. Isso é mais difícil que Sim. qualquer carteira de ações e carteira de fundos imobiliários e não sei o que. A consistência, Exato. a constância, né? É pra muito tudo mais na difícil. vida. Tanto Exato. na dieta e no investimento também é o que vai mandar. Exatamente. E na prática, o que você acaba encontrando normalmente nessas análises das suas clientes? Onde ela consegue poupar alguma coisa? O que a gente costuma fazer, o que eu costumo fazer, melhor dizendo, é porque cada planejador pode ter a sua maneira de encarar. Mas eu parto de estruturar uma base financeira. Porque se a gente tem uma base sólida, que tem ali 3 pilares principais, a segurança, então uma reserva de emergência, em que se acontecer qualquer imprevisto, qualquer adversidade, essa pessoa vai ser protegida, ela vai ter de onde tirar um recurso para lidar com um pneu furado, com um gasto de supetão ali, ela vai ter um seguro de vida que vai proteger a família de situações mais catastróficas e tudo. A própria força de trabalho, Exatamente. eu falo, né? Se você vai planejar tudo isso que você está planejando com base naquilo que você produz... E se você não produzir? A gente precisa ter esse pilar de segurança muito bem fundamentado, né? Então, o pilar de segurança é o outro pilar é o pilar da independência financeira, que é pensar justamente nesse futuro, pensar em ter a sua aposentadoria tranquila, isso com um esforço gradativo ali ao longo dos meses, consistente, e ter o pilar de qualidade de vida. Então, a segurança, eu protejo o meu presente, a qualidade de vida, eu aproveito o meu presente, a independência financeira, eu garanto que eu vou estar protegida e aproveitando no futuro. Então, eu garanto a sustentabilidade. No pilar de segurança, a gente fala de soluções muito simples. A gente fala de um CDB com liquidez diária, a gente está falando de um Tesouro Selic, né? Que eu até brinco que Tesouro Selic e água é a mesma coisa. Você pode tomar água à vontade, mal não vai fazer. Invista no Tesouro Selic. Eu falo para todo mundo, nunca investi em nada, investe no Tesouro Selic, para começar, só para ter uma noção de como é que é. Então, no pilar de segurança, a gente pensa em soluções simples. No pilar de qualidade de vida, a depender de qual é o objetivo daquela pessoa, se vai demorar mais tempo ou não, se é um objetivo de curto, médio, longo prazo, a gente pode dispor de recursos, aí, produtos um pouco mais sofisticados. Mas hoje, num cenário de renda fixa super alta, não precisa inventar risco, a roda. gente. Não precisa inventar a roda, fica na renda fixa mesmo, minha gente. E quando a gente está falando de independência financeira, que é uma coisa normalmente de longo prazo, mas claro, a depender da situação, pode ser que a pessoa esteja se preparando para isso de uma maneira um pouco mais tardia, com um prazo um pouco menor, mas normalmente a gente está falando de um prazo mais longo. Aí é legal a gente pensar em um recurso como uma previdência privada, pensar em uma carteira diversificada, mas para quem está começando, a previdência privada, o Tesouro Renda Mais, né, eles podem ser soluções muito simples e que vão entregar o que a pessoa precisa. Né? Se ela vai... A diferença ali, a margem residual de ter um pouquinho mais de rentabilidade, um pouquinho menos de rentabilidade, poxa, foca no que é que você precisa. Você precisa se aposentar com R$5.000 de renda quando você se aposentar, ok, qual é o caminho que vai lhe entregar isso? Esse aqui é um caminho simples, a Previdência, o Tesouro Renda Mais, tal, que vai te entregar. É o que você consegue fazer, então vamos por esse. Lá na frente, a partir do momento em que essa pessoa está com esses 3 pilares,
bem consolidados, ela consegue fazer isso sem demandar muito esforço dela, tal. Aí a gente dá um passo. Opa, agora que você já tá achando isso aqui, faz que nem o treino da academia, né? Se passa tempo demais fazendo aquilo, não vai fazer resultado nenhum. Então vamos mudar a série, vamos fazer uma coisinha um pouquinho mais complexa aqui, um pouco mais sofisticada, dar um passo além. Beleza, aí sim a gente vai pensar, opa, vamos colocar ações, vamos colocar isso, vamos colocar comprar aquilo. o IBR3. Não, mentira, gente. Não é brincadeira, não podia deixar passar. Tô falando os códigos aí que só vocês entendem, né, Laura? Mas acredito que também a grande trava de todo mundo, não só as mulheres como os homens, eu vou guardar esse dinheiro, mas e se eu precisar dele para qualquer emergência? Ele vai estar lá, eu vou perder dinheiro, né? Tem Tesouro Direto com datas mais longas também. O que você diz para esta pessoa que está ouvindo aqui a rádio? Risco de mercado, gente. A gente tem que estar ciente dos termos, a gente tem que estar ciente dos riscos, que nem a Lai coloca, né? Tesouro Selic e água não faz mal a ninguém. Depende. Tesouro Selic, se você for resgatar ali num prazo muito curto, porque ele tem uma partezinha bem pequenininha. Mas que é muito pouco. Seria o que a poupança não rendeu. Tudo bem, mas o IOF com menos de 30 dias. Um debate bom aqui, ó. É porque realmente, assim, como eu lido com a parte né, do investimento e o risco desse investimento. Então, assim, mas é claro que no horizonte mínimo ali de 3 meses, né? Vamos falar, você vai pôr hoje o Tesouro Selic. Com 3 meses você vai sacar, você vai ter um ganho real. Você teria problemas se você fosse sacar com menos de 30 dias. E eu só coloco isso porque eu já vi essa situação acontecendo. A pessoa pôs, e aí é o faniquito, mas né? eu posso fazer um outro comentário? A pessoa guarda dinheiro, ela não quer guardar, né, pra 30 dias. Mas ela tá com aquele faniquito, né? De guardar mas pra o 30 quanto dias. a gente se vir, em geral, assim... Eu vou falar a gente, mas baseado nessa experiência, nesse repertório, essa palavra que eu queria, repertório de pessoas que eu já vi fazendo o processo de consultoria também, ou de planejamento de longo prazo. Quando você fica nessa assim de, mas... E se eu precisar? E se? Aí você conversa com um profissional, ele te convence a... Não, vamos fazer aqui um 2035. 2035 é quase aqui, né? É ali. E aí, nesse meio do caminho, aconteceu de fato uma oportunidade. Cara, quando é oportunidade, você tira o dinheiro de onde você tiver que tirar, você vai entrar em contato com aquele consultor de novo, vai ver se vale a pena sacar, se vale a pena fazer um empréstimo, você tem a taxa de juros. Que taxa de juros que você contratou para 2035? Ah, você contratou 12,8. Há 6 meses atrás, 9 meses atrás, a gente contratava título para 2029, não 35. A 12,8. Daqui a um ano, você vai tomar empréstimo a 7. Então, vão ter outras soluções, vão ter outras... mas aí eu acho que o que o Sérgio coloca é essa questão desse comichão, né? Que a pessoa guarda dinheiro, qualquer evento já é algo para ser mas então a gente vai defender... de Alexandre. Ah, não, mas aí... Liquidação, gente. Tá 80%. É assim a liquidação da minha vida, entendeu? Então, assim, é isso. A gente tem que tratar o nosso futuro com bastante diligência, né? E aí eu vou bater na tecla o quanto vale a pena procurar, então, a pessoa especializada para fazer gestão do seu dinheiro, né? Por exemplo, eu tinha uma previdência privada e eu passei por uma situação onde eu precisei sacar. Mas, assim, não tinha outra saída, né? De catástrofe, eu entendo, né? Catástrofe na vida pessoal, assim, eu entendo de N maremotos, né? Mas, enfim, uma catástrofe é uma coisa séria e irreversível, né? Uma perda onde você precisa ali de algum recurso para... que você está tirando do teu futuro, tem que ser algo no teu presente que seja uma coisa muito séria e irreversível. Não é necessariamente, uma liquidação ou uma oportunidade muito boa de trocar um carro. Eu já recebi notícias de que o governo vai dar incentivo para compra de carro, né? Enfim, isso não só já saiu, como ontem, quem assistiu o Jornal Nacional já viu a primeira propaganda. Exatamente, pronto. Então, assim, isso não é um tipo de... Não é uma questão de, eu preciso sacar do meu poupança porque agora eu vou ter a oportunidade de trocar. Isso não é. Aí tem que fazer aquela conta, então, né? Vai sair esse carro aí, eu tenho dinheiro guardado, vale a pena financiar ou vale a pena pagar à vista? É isso. É muito isso. O custo de oportunidade do dinheiro, quanto você consegue tomar. Eu espero que as questões do cadastro positivo, elas avancem com mais rapidez no sentido de dar melhores taxas para aqueles que pagam melhor. Vocês sentiram algum efeito desse cadastro positivo? Eu não. E vocês? Por enquanto, eu não posso falar com base
na estatística brasileira, mas por na enquanto... sua experiência, né, no nosso repertório, eu também não vi. Com os clientes que eu tenho atendido e que a gente precisa muitas vezes ter uma evolução no score para poder trocar de dívida, essas coisas não impactou tanto assim. Pelo contrário, teve alguns que o score até reduziu. Eu também vi. A gente fez renegociação, Exato. resolveu e o score, ao invés de melhorar, reduziu. Exato. Minhas convidadas, infelizmente, entrevista boa, passa voando, o tempo já está acabando e temos aí 5 minutinhos para as considerações finais de cada uma. E acredito que seria importante vocês deixarem um recado para essas mulheres que buscam essa independência financeira. Descanse. Começo agradecendo a consultora de negócios, planejamento financeiro estratégico e gerente de finanças, Catarina Sacerdote. Catarina, obrigado por mais uma vez estar aqui nos estúdios da Rádio Justiça e bem acompanhada, né? Muito bem acompanhada, eu adorei, acho que é a segunda vez que a gente faz assim e é muito bom. O que minha consideração final, ela é baseada assim em 2 conselhos, bebam água, não, essa é da live, mas são 2 conselhos que eu sei que eles não são simples, mas eles são possíveis, né? Eles estão muito relacionados a fazer uma autoanálise, a entender, enxergar qual que é o seu momento e buscar soluções para o seu momento, né? Então, se você não está nesse momento de investir em ações, nem assista, nem ouça, nem queira ouvir sobre isso, faça essa análise. E a segunda percebeu que, né, não está fluindo sozinha, busca ajuda profissional. Hoje em dia a gente tem não só quem trabalha no mercado de maneira independente, ou seja, completamente desvinculado de qualquer instituição financeira. Isso traz muito mais credibilidade para o processo de suporte, mas como a gente tem instituições muito grandes voltadas para o planejamento financeiro, uma delas é a própria planejar.org, onde vai ter suporte, vai ter informações concisas. Código de ética. Exatamente, funcionando. Então, são 2, né? É necessário fazer essa autoanálise, percebeu que não deixe de procurar ajuda profissional. E aí deixo as minhas redes, a minha rede é Catarina.sacerdote, Catarina com TH. C e TH em todas as redes. Lai Santiago, consultora financeira, economista comportamental, obrigado por estar conosco também, obrigado por aceitar o convite. Lai, qual a sua consideração final? Gente, muito obrigada a todo mundo que ouviu, muito obrigada, Kate, muito obrigada, Lore, muito obrigada, Sérgio, pelo convite, por essa conversa riquíssima que a gente teve hoje. Eu acho que a gente vai complementando aqui, né? Eu reforço, endosso o que Catarina colocou aqui, essas 2 orientações. E eu coloco também aqui um ponto que eu acredito ser muito significativo, não só do ponto de vista individual, mas olhando para uma questão um pouco mais coletiva, é que quando a gente está falando de dinheiro, a gente precisa entender também que tipo de instrumento, que tipo de setor a gente está endossando quando consome e quando investe, né? Eu percebo que cada vez mais, em especial as gerações mais novas aí, tem essa consciência de uma maneira mais forte, né? De uma forma mais acentuada, e a gente precisa levar isso para cada vez mais pessoas. Quando você consome, isso pode provocar um impacto positivo ou negativo para a sua vida, mas também para outras pessoas, né? Para o meio ambiente, para a sociedade. Então é legal quando você investir, quando você consumir, trazer esse questionamento, colocar isso na mesa. O que eu estou fazendo, para além do impacto que provoca na minha vida, que impacto isso vai proporcionar para a sociedade e para o meio ambiente? Que a gente sabe que falar de sustentabilidade, de independência financeira, passa por essa consciência também. Muito obrigado também. Agradeço ao economista, especialista em investimento em risco. É verdade. Daniele Nascimento. Então vamos lá, Lai. Qual é a sua rede social? Eu sou uma péssima marqueteira. Gente, quem quiser acompanhar os meus canais, @OxenteLai, L-A-I no final, e vocês podem encontrar também o meu canal Vida à Vista no YouTube. Vida à Vista, OxenteLai. Isso. Muito bem, agora sim. Lore e Daniele Nascimento, obrigado por estar conosco, economista especialista em investimento em risco. Sempre uma honra, Sérgio. Estou encantada. Espero ter contribuído aí um pouquinho com a visão, né? Mais do que experiente da Catarina e da Lai. Aí eu também, quando dou entrevista, quando eu tenho a oportunidade da entrevista, eu sempre falo da importância de contratar um profissional dessa área, né? Ainda que tenha questões institucionais de independência, né? Falta de ética, ainda temos muito bons profissionais, né, nessa área, e estar aqui com elas duas, para mim, é realmente uma honra muito grande.
E é isso, gente. Eu acho que a minha consideração final é de que a gente nunca pode imaginar que uma situação ela é constante, né? Tudo muda o tempo todo. Então, aí a gente tem que estar preparado para essas mudanças. Muito obrigado mais uma vez às nossas convidadas. Obrigado a você também que nos acompanha pelo YouTube da Rádio Justiça. 10 horas e 59 minutos, o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Eu volto daqui a pouquinho com regra do jogo, não saia daí. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.